Toda a história da comunicação social é uma grande escadaria. A gente, em 2019, 2020, 2021, a gente está subindo uma escada. Então eu gosto de falar que a web, na verdade, não é nenhuma revolução. É uma evolução como toda a história da comunicação. Da mesma forma que qualquer coisa em comunicação social, o web writing não foi o primeiro degrau na escadaria do comportamento do texto na mídia digital. O copywriting já havia chegado antes, por mais que ninguém tenha percebido. É interessante a gente valorizar o copywriting nessa estrutura de estudo de relação de informação com o público, porque o copywriting ele não surgiu com a web. O copywriting, nessa escadaria, nessa tríade que a gente vai conversar agora, um deles a gente já falou, o web writing, o copywriting veio primeiro. O copywriting é o que a gente costuma chamar de redação publicitária. E quando surgiu a redação publicitária? Ela surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, quando houve a criação da classe média, principalmente a americana, e a necessidade de anunciar para vender os produtos, porque essa geração chegada pós Segunda Guerra Mundial, com a ideia de American Dream, do sonho americano, queria consumir, começaram a ter dinheiro para isso. Então a publicidade virou um boom. A publicidade que eu estou falando, obviamente, começou com uma publicidade de rádio, depois veio para revistas de jornal impressos, foi para televisão e finalmente chegou na internet. Então, não é um erro você dizer que copyright veio até antes do web writing no meio digital. Os primeiros raciocínios de como lidar com texto para a mídia digital vieram do próprio copywriting. Dos três temas que a gente está conversando, copywriting, web writing, que a gente já falou, e o UX writing, os três temas, eles têm uma relação entre si. Então não é um erro dizer que o copywriting é o pai de todo mundo, pai do web writing, pai do UX writing, do que virá, porque estamos numa escadaria. Mas cada um deles tem uma utilidade. O objetivo principal do copywriting é a persuasão para a venda. E é importante notar também que o copywriting ele não deixou de evoluir, ele continua evoluindo. É uma área que continua sendo estudada, adaptada à mídia digital e, lembrando, ela chegou até antes do web writing na mídia digital. Poucos falam sobre isso, mas a gente tem que valorizar o nosso avô, vamos dizer assim, que continua jovem e andando por aí criando novidades. O web writing, o resultado do copywriting, se voltou muito mais para o estudo da usabilidade de textos, mas muito baseado na persuasão. Não à toa, um dos princípios do web writing é a persuasão. E continuou essa estrada a acontecer, traçando uma linha que veio do copywriting, web writing, até chegar ao UX writing. Ao longo de 20 anos, eu me dediquei ao estudo do web writing. Eu escrevi 3 livros, o padrão brasileiro de redação para web é meu. Até um dia, mais ou menos uns 4 anos, que eu comecei a estudar como consequência do web writing uma coisa que surgia chamada UX writing. Mas vamos voltar um pouquinho para entender por que essa área estava surgindo. Todas as gerações que estão aí são gerações que não conheceram ontem a mídia digital. A gente, seu pai, seu avô até, eles já estão acostumados a lidar com a mídia digital há muito tempo. Não é uma mídia nova. Então, as nossas gerações começaram há algum tempo já a exigir mais da informação no meio digital. A tecnologia deixou de ser um empecilho para o uso da mídia digital. Ao longo do tempo, a gente foi entendendo, a gente foi se ajudando, a tecnologia se tornou mais fácil. Então, a vontade e a necessidade de consumir um conteúdo melhor para a gente passou a ser uma exigência. Essa ideia de conteúdo melhor também não surgiu à toa. No meio do caminho, apareceu um aparelho que mudou a vida da gente, que foi o celular, que a gente passou a chamar depois de smartphone, com aparelhos mais aprimorados. Através do smartphone, a gente conseguiu ter acesso à mídia digital, à web, uma velocidade que a gente não tinha antes no celular, no pai do smartphone, e antes até no desktop notebook. Então a gente passou a ser muito mais exigente com o conteúdo, com a informação que passou a ser apresentada em telas pequenas, como o do smartphone.
Qual a grande diferença do smartphone para um desktop notebook? A gente sabe, a gente vive isso diariamente. É a mobilidade, a capacidade da gente usar o smartphone em uma mão apenas e a outra a gente poder fazer outras coisas. Isso possibilita que a gente ande na rua, fazendo outras coisas, se movimentando e cercado de estímulos audiovisuais muito maiores do que a gente encontra, por exemplo, em casa ou no escritório, em que existem esses estímulos, mas que na rua esses estímulos são bem maiores. Então, quando você está andando na rua, no escritório, no restaurante, seja onde for, você está cercado de barulhos, sons e imagens que te tiram a atenção. Por isso, a necessidade dos produtores de conteúdo começarem a pensar como atrair o usuário nesse contexto móvel para o que eles estavam comunicando. Por conta disso, a gente, como público, começou a cobrar uma objetividade, uma clareza muito maior do que existia em interfaces maiores, como desktops e notebooks. Surgia aí a ideia de ferocidade de consumo da informação, que é um termo horroroso, mas é bom para a gente entender porque a gente se relaciona com o conteúdo em telas pequenas de uma forma muito feroz. A gente quer uma tremenda objetividade, uma grande utilidade, uma orientação constante do que existe numa tela do smartphone. E o que a gente não encontra, na maioria das vezes, em conteúdos formatados para telas maiores, como desktop e notebooks. Surgia aí a necessidade do X-Writing aos 4 anos por conta dessa ferocidade de consumo de informação que a gente passou a ter com telas pequenas. O X-Writing, então, passou a utilizar 2 conceitos que já existiam, mas que não eram muito falados em texto para mídia digital: utilidade e orientação. Muita gente comenta sobre clareza e concisão, mas chega até a brincar que, na época das cavernas, os primeiros pictogramas que foram pintados nas cavernas, o ser humano já falava sobre texto claro e conciso, né? Então não são termos, não são conceitos exclusivos da mídia digital e nem do smartphone. Os 2 conceitos que surgiram sim e que passaram a mudar a relação de quem produzia para um público que era exigente, os conceitos de utilidade e orientação. Utilidade, como diz o nome, é a vontade da gente encontrar palavras e expressões, frases ou textos em uma tela pequena que atendam à nossa necessidade de uso. Uso muitas vezes momentâneo, um uso muito prático. Porque, lembrando, você pode estar no meio da rua querendo consultar, por exemplo, sobre uma campanha de vacinação que vai começar na semana que vem, e você está na rua ouvindo latido de cachorro, gente conversando do seu lado, buzina de carro, prestando atenção no que está acontecendo ao redor. O que você quer ver de informação sobre essa campanha numa tela pequena? Exatamente os dados tremendamente objetivos para que você consiga absorver essa informação. E quais são esses dados? Onde vai ser essa campanha? Quando ela vai acontecer? Que documentos você tem que levar? Você espera encontrar um texto corrido numa interface móvel? Não é isso que a gente quer mais. A gente quer dados. Então, surgia a necessidade de trabalhar dados. E aí o X-Writing tomou força no mundo inteiro. O conceito de orientação é a ideia de que cada pedacinho, lembrando que acabei de falar sobre dado, o menor pedaço da informação, cada dado utilizado, por exemplo, em uma tela de um aplicativo, de um app, ele serve como um recurso de orientação para você caminhar dentro de um produto digital, como um aplicativo, para chegar a algum objetivo, que pode ser, por exemplo, comprar um ingresso de cinema no app. Ou então, essa orientação pode ser numa conversa, num diálogo construído em um chatbot de voz ou de texto, lembrando que chatbot de voz ele precisa de um roteiro também em texto, para que essa comunicação ela seja rápida, prática e objetiva. Então a necessidade de você usar a palavra certa, a expressão certa, tanto no aplicativo, tanto no chatbot, passou a ser o norte do estudo da informação para a mídia digital. E de repente, o X-Writing tomou a força que precisava.